Já de seguida vamos ter aqui uma comunidade prática, uma experiência, Cátia, pela Ana Paula Caetano, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a quem nós agradecemos por estar connosco. Ora bem, boa tarde a todos. É um grande gosto estar aqui hoje convosco, neste sábado à tarde, para vos falar do trabalho que tenho-vos vindo a desenvolver. Eu venho do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e fui convidada para vir falar-vos de um trabalho que nós desenvolvemos com um agrupamento de escolas. Veio esta ideia de que é uma comunidade de prática e nós não sabemos bem, eu não sei bem se poderei dizer que é uma comunidade prática, se é uma comunidade de aprendizagem, se é verdadeiramente uma comunidade. Eu penso que foi muito interessante tudo aquilo que eu vi até agora e, nomeadamente, há pouco ouvíamos falar os professores Wenger que nos vinham falar da incerteza. E aqui para nós foi também um desafio avançarmos para este trabalho precisamente na incerteza e avançarmos também na ambição de fazer qualquer coisa que também para nós todos era diferente. E não sabíamos muito bem o que era, não sabíamos muito bem como é que ia ter continuidade, ter desenvolvimento, mas queríamos, sobretudo, perceber como é que se constrói uma comunidade de aprendizagem, como é que essa comunidade de aprendizagem favorece o desenvolvimento da inclusão educativa. Era daí que nós partíamos. E nesse sentido, nós, enquanto comunidade do Instituto, pequena comunidade dentro do Instituto de Educação, constituída por professores e estudantes de mestrado e doutoramento, mas sobretudo doutoramento, começámos a pensar o que é que poderíamos fazer para desenvolver esse conhecimento da construção de uma comunidade, construindo uma comunidade, não é? Portanto, pela prática. E tínhamos esta ambição de uma comunidade de aprendizagem que nós chamávamos de transformativa, partindo um bocadinho das ideias da aprendizagem transformativa do Mezirow, não é? Das ideias de uma aprendizagem em profundidade, que não fosse apenas uma aprendizagem superficial, mas onde as pessoas sentissem que poderiam experimentar e aprofundar aquilo que são e pôr em causa também, daí a incerteza, as suas certezas, não é? E, portanto, serem capazes de estar juntas, a pensar juntas, a fazer juntas, e isso trazia-nos muitos desafios. Um dos desafios era precisamente aquilo que também já se falou, da construção da confiança, não é? Criarmos confiança. Nós tínhamos uma relação privilegiada com vários agrupamentos, mas com um agrupamento em especial, um agrupamento de escolas, com quem já vínhamos a fazer algum trabalho, e tínhamos esta ideia de que seria interessante criar uma comunidade. Isto era uma das nossas ambições, e eu direi uma das minhas ambições que ficou pelo caminho, porque como nós tínhamos idealizado, e eu em particular tinha idealizado esta ideia de que podíamos construir uma comunidade juntos e ser uma comunidade só. Não é? Portanto, constituída por professores e digamos que privilegiadamente numa primeira fase e depois abrangente, professores e estudantes e alunos juntos da universidade e do agrupamento de escolas, e pensarmos juntos, criarmos juntos ideias, experiências, testagens sobre inclusão, como é que se desenvolve a inclusão. Era essa a nossa perspectiva. Portanto, eu hoje não vos venho trazer uma experiência que neste momento ainda está fulgurante, não é? Nós neste momento não estamos a trabalhar juntos. Portanto, também penso que é interessante refletirmos sobre o que é que corre melhor e o que é que corre pior. Não trazermos só as experiências maravilhosas em que tudo corre bem. E isso também é interessante.
Ora bem, nós partíamos desta ideia de comunidade de aprendizagem transformativa. Portanto, a ideia de comunidade de aprendizagem transformativa. Eu dividi isto um bocadinho assim entre estas duas linhas. Comunidade nesta perspectiva da criação de um processo colaborativo, um processo democrático. Há pouco falou-se disto, não é? Um certo paritarismo, relações horizontais, reflexões e colaboração conjunta, no sentido de nos empoderarmos, no sentido de cada um individualmente e coletivamente se empoderar, no sentido de encontrar dentro de si, enquanto coletivo, enquanto indivíduo, o poder de transformar. Okay? A ideia da comunidade de aprendizagem também, porque as comunidades de aprendizagem, aqui não falo tanto de comunidades de prática, falo de comunidades de aprendizagem, mas penso que elas confluem, as perspectivas confluem. A ideia de que o foco também está na aprendizagem. Vamos aprender juntos, e quem é que vai aprender juntos? Vamos aprender juntos alunos, vamos aprender juntos professores, vamos aprender para nos desenvolvermos enquanto professores e enquanto alunos. Portanto, esta ideia também há pouco se falou da pesquisa, a importância da pesquisa, como é que nos desenvolvemos através da reflexão, através do debate, através do trabalho conjunto, através da pesquisa partilhada, portanto, numa perspectiva de uma aprendizagem coletiva e criativa. E daí também esta ideia da transformativa, a aprendizagem transformativa, que é uma aprendizagem que é regulada, não é a palavra certa, mas orientada por ideais de equidade, justiça social, mudança, inovação. Portanto, era nessa base que nós partíamos, portanto, através de um conjunto, as comunidades de aprendizagem são fundamentadas num conjunto de teorias. Eu aqui não vou entrar em pormenores sobre cada uma delas, portanto seria muito extenso e não era essa a ideia que se pretendia aqui, era mais partilhar o que foi o nosso trabalho enquanto prática conjunta. Portanto, nós temos aqui estas perspectivas das teorias de organizações aprendentes, a escola como uma organização que aprende, em que todos aprendemos uns com os outros, é um empreendimento coletivo, da aprendizagem dialógica. Portanto, elas estão, no fundo, elas vão confluir, esta ideia da construção de uma cultura de confiança e de respeito, de lideranças que são partilhadas, isto é, que não ficam presas ou fixas só em algumas pessoas, mas que todos nós podemos ser de alguma forma líderes, não é, nas nossas comunidades, e aqui e há pouco falávamos o João falava de co-investigadores, não é? Somos co-investigadores todos, incluindo professores, incluindo alunos. Portanto, nesta perspectiva também que já muito antiga, de que vem falado na formação de professores, dos modelos reflexivos, dos modelos colaborativos e por aí adiante. Pronto. Então a nossa pergunta de partida era essa: como é que se constrói, como é que a construção de uma CAT, portanto de uma comunidade de aprendizagem transformativa, promove o desenvolvimento de uma escola inclusiva. Portanto, esse era o nosso desafio, foi o desafio que fizemos à escola, e tínhamos como principais objetivos precisamente, por um lado, compreender o processo de desenvolvimento da comunidade, o processo de desenvolvimento da inclusão e o processo de desenvolvimento profissional dos agentes educativos. Eram os nossos grandes objetivos. Isto organizou-se e pensou-se numa linha de projeto que tivesse esta perspectiva do Design-Based Research, de que eu falarei muito rapidamente. Portanto, havia uma visão que estava por trás, que era esta de que nós precisamos desenvolver este processo acompanhado simultaneamente por um processo de investigação. Nós podíamos assumir numa linha de investigação-ação, como há pouco também se falou, aqui um pouco talvez mais estruturada, no sentido de que nós desenhamos alguma coisa que pode ser uma inovação, como vocês falaram, esse desenho dessa inovação é testado, é posto em prática e depois avaliado e segue-se a partir daí para um novo ciclo de desenho de novas práticas. Era basicamente isto, a acompanhar todo o processo de desenvolvimento do trabalho na comunidade. Bom, pensámos também num processo que tinha estas etapas.
Eu pus a laranja aquelas que eu acho que provavelmente aconteceram, o que quer dizer que houve coisas às quais nós não conseguimos chegar. Portanto, tivemos um primeiro momento de lançamento do trabalho, da comunidade, sensibilização da escola. Isso passou por momentos também formativos, em que mas formativos não no sentido que também se falou, não é no sentido transmitivo, nós vamos para aqui dizer umas coisas e nós é que somos os especialistas, não era essa a ideia é vamos construir juntos, vamos pensar juntos o que é isto de uma comunidade, como é que nós nos podemos constituir como comunidade, o que é que nós queremos que seja a nossa comunidade, o que é que nós entendemos ser importante para pensar a inclusão e como é que nos vamos desenvolver nesse processo. Aí havia também esta perspectiva de que era muito importante fazer para a organização todo o processo partir do diagnóstico, no sentido de, afinal, de onde é que nós partimos, onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos avançar. E a partir daí, portanto, vocês estão a ver que é um desenho um pouco estruturado, bastante estruturado, que não aconteceu desta maneira exatamente, não é? Todas as coisas foram acontecendo de uma forma muito mais circular, cíclica, muito mais complexa, não é? Como há pouquinho também se dizia, em que não há um diagnóstico que depois é seguido não sei do quê, mas em que o próprio diagnóstico é já transformador, não é? Portanto, nós vamos diagnosticar, o que é que vamos diagnosticar, quem é que vai diagnosticar o quê? Vamos diagnosticar juntos e nesse diagnosticar juntos podemos integrar tudo um conjunto de pessoas muito diversificado. Podemos diagnosticar o que é que por exemplo, os alunos gostariam que acontecesse nas escolas e serem os próprios alunos a diagnosticar o que é que gostariam que acontecesse nas escolas. Os professores pensarem o que é que nós podemos fazer juntos para promover o bem-estar do professor e vamos pensar juntos como vamos fazer esse diagnóstico e a partir desse diagnóstico vamos trabalhar. Portanto, esta ideia de que este processo é, em todas as suas fases, um processo colaborativo, um processo participativo, um processo de aprendizagem conjunto. Bom, tenho aqui algumas das grandes tarefas que nós fomos fazendo ao longo do tempo. E agora só para entrar assim muito rapidamente em alguns pormenores. Na primeira etapa, portanto, isto começou em 2020, 2021, apanhou-nos em plena pandemia e, portanto, isto trouxe-nos aqui uma série de constrangimentos, não é? Portanto, em plena pandemia as pessoas não podiam estar juntas, estivemos juntos há algum tempo e depois começámos a juntar-nos online, por Zoom. Isso criou também um certo condicionamento, não é? As pessoas também, à medida que o tempo foi avançando, portanto isto continuou até 2021, 2023, pois. Portanto, no primeiro ano foi muito um ano de lançamento, de pensarmos juntos como é que queremos avançar, de negociação, como há pouco se falava, em termos do trabalho que vamos desenvolver. Portanto, eu estou a falar no nós, mas o que é que isto implicava? Implicou uma equipa do Instituto de Educação, formada por, eu não vos sei dizer, pensei fazer esse levantamento e acabei por não o fazer, mas à volta de 15 pessoas, entre docentes e dirigentes e alunos, e também um grupo alargado à volta de 20 pessoas do agrupamento de escolas numa primeira fase. O que é que acontece? Fizemos aquilo que já vos disse há pouco, uma reflexão com as pessoas, onde partimos, como vocês também fizeram no princípio desta tarde, em que partimos de uma reflexão conjunta, em que as pessoas apresentaram as suas ideias e depois procurámos avançar. O que é que acontece? Isto foi organizado também por anos letivos. O que é que acontece no segundo ano? Alguns professores já não estavam, a questão da mobilidade, alguns professores não continuaram, outros professores quiseram vir para o projeto e, portanto, isto é um processo
que tem mobilidade, que vai acontecendo, que se vai criando, mas esta mobilidade, esta entrada e saída faz parte deste tipo de dinâmicas, mas também cria os seus condicionantes. Okay? O que é que, a uma certa altura, nós organizámos isto e tínhamos este constrangimento, e vocês sabem bem como é que isto funciona, porque são todos formadores num centro de formação. Tínhamos este constrangimento das modalidades de formação, da acreditação da formação, as pessoas queriam uma acreditação, tentámos ir ao encontro desse desejo e dessa necessidade, portanto que a comunidade de aprendizagem ao mesmo tempo oferecesse a possibilidade desde que este trabalho pudesse ser um trabalho acreditado, o que significou avançarmos para aí, para a acreditação destas ações, o que também se tornou complicado, porque as modalidades que estão instituídas de formação não contemplam esta ideia da comunidade como uma modalidade de formação. Talvez seja alguma coisa para a qual avançar, não é? Esta ideia de que a própria comunidade e o desenvolvimento de comunidades possa ser acreditado. O que depois facilitaria muito mais o desenvolvimento do trabalho. Claro que nós fizemos todo um trabalho de adaptação, não é? Para que aquilo que estávamos a fazer fosse ao encontro do que nós entendíamos ser uma comunidade e não para dar resposta àquilo que se entende por uma modalidade de oficina ou de círculo de estudos ou de projeto. Okay? A uma certa altura, em conjunto, pensámos que poderia ser interessante, ao pensar em inclusão, pensar em 3 eixos. Pensar na aprendizagem em sala de aula, há bocadinho falou-se também muito sobre isso, na participação dos alunos em geral, portanto estes eixos não são mutuamente exclusivos, claro que a participação é também transversal ao que acontece na sala de aula e ao que acontece fora da sala de aula e ao bem-estar dos professores. Portanto, pareceu-nos que estes 3 eixos, isto pensámos juntos, não é? Não fomos nós, o Instituto de Educação, que pensou nisto, foram as pessoas. Isto criou também, às vezes, alguma tensão pelo entendimento do que é isto, afinal, da inclusão educativa. Até que ponto é que um projeto focado no bem-estar dos professores ou na participação dos alunos está a trabalhar a inclusão educativa? Até que ponto é que a inclusão educativa deve fazer o seu foco maior na própria sala de aula? Okay? Portanto, isto gerou muita dinâmica e muito movimento dentro do grupo a vários níveis. Portanto, nós tínhamos esta dinâmica de nos juntarmos. Juntávamos no grupo das pessoas no instituto, as pessoas da escola também se juntavam. Havia momentos comuns em que todos estávamos juntos mensalmente. E depois, a partir do momento em que desenvolvemos estes projetos, houve muitos momentos em que estávamos juntos em subgrupos, não é? Os subgrupos formados por professores do agrupamento, professores e professores do instituto juntos, a pensarem juntos e a fazerem coisas juntos, e a uma certa altura a envolver. Estamos a fazer um projeto sobre participação dos alunos, temos que envolver os alunos, não é? Como é que se desenvolve a participação? Estando com eles, refletindo com eles, porque é um projeto, estes projetos também não nasceram da cabeça dos professores apenas, não é? Nasceram também, por exemplo, desta ideia que existia de que os alunos não estavam motivados para a escola, tinham vindo de uma pandemia, estavam aliados, e havia um conjunto de alunos muito interessados e muito preocupados com a participação dos seus colegas e com o envolvimento dos outros colegas. Portanto, havia um grupo, cá está a ideia de que os próprios alunos podem ser líderes, não é? De processos de transformação e podem juntos, juntamente também com os professores, desenvolver este tipo de processo. E, portanto, por exemplo, eu envolvi-me, nós distribuímos por estes grupos, eu envolvi-me neste projeto da participação dos alunos, portanto, poderei talvez falar um pouco mais sobre isso. E a uma certa altura
os próprios alunos é que decidiram o que é que vamos fazer, não é? O que é que vamos fazer? Vamos promover por um lado, vamos dar a conhecer o nosso projeto, assumir o projeto como deles, vamos tentar perceber o que é que os nossos colegas têm a dizer sobre a escola, o que é que eles têm a dizer sobre a sala de aula, sobre as dificuldades que sentem, sobre o que é que gostariam que mudasse na escola. E isso gerou um processo interessante em que se organizou um pequeno questionário também com os alunos, em que os alunos tiveram um papel muito ativo na recolha dos dados junto dos seus colegas, em que foram às turmas apresentar o projeto, e depois esse material foi trabalhado, foi analisado. E foi levado ao grupo dos professores. Portanto, no fim do ano fez umas jornadas pedagógicas com todos os professores, do agrupamento, uma coisa com muita gente para participar. No Instituto de Educação achámos que seria interessante fazermos lá, no nosso espaço, e criámos subgrupos de trabalho, tipo a que chamámos workshops, duas salas para cada um destes projetos, e as pessoas inscreveram-se naqueles que lhes interessaram, como vocês fizeram também hoje em torno dos temas. E por exemplo, da participação dos alunos, nós levámos as respostas dos alunos para os professores refletirem juntos sobre essas propostas, e deixámos subscritos onde elas podiam deixar respostas aos professores, aos alunos, aliás. Portanto, com as afirmações dos alunos para os professores refletirem e depois, se quisessem, deixarem comentários ou respostas que depois foram, mais tarde, devolvidos aos alunos também numa outra sessão. Ok. Eu sei que eu começo a falar e penso sempre que vou demorar muito pouquinho, mas depois levo muito tempo a conversar. Pronto, a ideia aqui também não é avançar com muitos pormenores, mas também pensei eu falar-vos um pouco do nosso processo também de construção de conhecimento em torno destes temas. Nós tínhamos a perspectiva de criar revisões sistemáticas da literatura, uma centrada no Design-Based Research, outra centrada nas comunidades de aprendizagem, outra centrada na inclusão educativa, e portanto cada grupo de pessoas organizou-se para avançar com estas revisões de literatura, e eu fiquei também envolvida num dos grupos, focado precisamente nas comunidades de aprendizagem. É um processo que ainda não está concluído, mas pensei, como eu percebi no programa que havia esse interesse de desenvolver uma comunidade prática entre os formadores, pensei, olha, se calhar é interessante levar um pouco dessa pesquisa, a revisão sistemática da literatura, e o que é que nós temos encontrado como recomendações para o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem. Portanto, nós aqui estamos a falar de comunidades de aprendizagem, como eu disse há pouquinho, comunidade de aprendizagem neste sentido, um grupo de pessoas que juntas têm uma visão comum, que querem um conjunto de valores comuns, que querem desenvolver aprendizagem juntas, desenvolverem-se profissionalmente juntas, e também desenvolverem-se no sentido da aprendizagem dos seus próprios alunos. Okay? Portanto, é nessa linha que não será, provavelmente, quer dizer, poderá ser algo ao qual uma comunidade prática de formadores poderá sentir-se de alguma forma identificado ou não. Portanto, aqui a ideia mesmo é deixar só aqui algumas ideias. Nesta disseminação de resultados nós fizemos algumas coisas, fizemos algumas apresentações em congressos sobre o nosso trabalho, para além daquelas jornadas de que já vos falei. Só trouxe aqui um exemplo que não vou avançar muito em pormenor, porque já vi que o tempo está a correr muito rápido, mas que vem um bocadinho no sentido que se falou há pouco, não é? Da ideia da escrita
e da escrita como um processo importante para o conhecimento que se vai desenvolvendo e a aprendizagem que se vai desenvolvendo. E no caso havia esta ideia que seria interessante nós escrevermos sobre aquilo que nos ia acontecendo, sobre o nosso processo. Portanto, lançou-se essa ideia, não propriamente na altura de escrita de livros, mas de escrita de diários. E eu escrevi ao longo do tempo um diário sobre aquilo que ia acontecendo nas reuniões que ia tendo no Instituto, nas reuniões que ia tendo no agrupamento, nas reuniões que ia tendo no projeto da participação dos alunos. Isto são só exemplos, pequenos exemplos de excertos onde eu falo desta ideia. Por exemplo, agora pus aqui a vermelho algumas ideias para enfatizar a relevância de nos organizarmos com diferentes níveis e círculos multicêntricos de relativa autonomia. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que na comunidade havia pessoas que estavam mais na retaguarda e pessoas que estavam mais diretamente umas com as outras dentro do coletivo, que havia níveis de participação diferentes, que esses níveis não eram sempre os mesmos ao longo do tempo. E que a comunidade podia ser constituída por esta diversidade também dentro de si própria, esta diversidade de níveis de participação, esta diversidade de envolvimento, intensidade desse envolvimento, e que o grupo podia acomodar essa diversidade de participações. Esta ideia de que somos diversos, não vimos do mesmo sítio, não temos exatamente as mesmas perspectivas sobre as coisas, temos agências diferentes, temos que construir algo em conjunto, e isso é fonte de tensão. Uma tensão que me parece também importante assinalar é esta tensão entre a estrutura e a flexibilidade. Não é? Nós procuramos muito esta ideia de construir um processo flexível, mas questiono-me hoje se não precisávamos ter sido mais estruturados do que fomos, na medida em que algumas pessoas, eu entretanto para preparar esta comunicação tentei perceber e voltar a conversar com algumas pessoas do agrupamento, e que me diziam, porque as pessoas esperavam, por causa que vocês disseram, as pessoas esperavam que vocês viessem aqui dizer-nos o que fazer e como fazer, não é? E vocês não nos traziam receitas, vocês queriam conversar connosco, pensar connosco, investigar connosco, criar conhecimento em conjunto. E algumas pessoas reagiam a isso, não era isso que elas queriam, não é? Portanto, esta é uma dificuldade. A questão da estrutura, diziam-nos, porque era importante ter havido um plano, se tivéssemos feito um plano, se tivéssemos coisas pontuais, no fundo queriam coisas pontuais, encontrar-nos uma vez, para vocês nos darem resultados de coisas, não é? Coisas deste tipo. O que é uma insatisfação, não é? Uma insatisfação para nós que queríamos exatamente criar uma coisa diferente, não é? Portanto, houve aqui muito sonho. O sonho permitiu que se concretizassem coisas muito interessantes. Muitas destes projetos tiveram concretizações, não só em que estávamos juntos a concretizar, mas também concretizações que deram origem a mudanças estruturais, porque quando a escola estava a organizar o seu plano estratégico, no princípio de um ano, incorporou muitas das coisas que nós pensámos que seria importante serem feitas. Por exemplo, sobre o bem-estar dos professores, as pessoas diziam, é muito importante, há pouco falou-se da indução, é muito importante encontrar caminhos para acolher os novos professores que vêm, não é? Fazermos coisas que os acolham, não só em termos processuais, mas também termos materiais para lhes dar, para eles poderem usar, tipo kits de informação, etc. Isso fez-se, não é? Portanto, há muita coisa que se fez, que nós não podemos dizer foi porque a comunidade da aprendizagem estava lá que se fez, não é? Mas muito do processo que fizemos juntos concretizou-se não só em práticas, em processos, direi, porque práticas é isso tudo, mas também em elementos mais estruturantes. Ok?
Pronto, já estou em cima, não é? Ora bem, então só muito rapidamente, isto era um exemplo do diário, isto são algumas inquietações sobre e questionamentos, porque é que não aconteceu mais, porque é que não continuamos. E algumas das coisas vocês já disseram, a questão do tempo, estamos todos muito acelerados a fazer muitas coisas, os professores têm muitos projetos nas escolas, não é? Portanto, por isso é que nós também criamos esta ideia de que não fossem, que estes projetos confluíssem, as várias coisas que acontecem pudessem confluir para pensar em conjunto a inclusão, porque muitas das coisas que já acontecem na escola também têm essa perspectiva por detrás. Portanto, criar aqui uma cola entre os processos. A questão da mobilidade, etc. Houve aqui uma série de aspectos, a questão do equilibrar a estrutura e a flexibilidade, etc, etc. Ora bem, só para então concluir, nesta perspectiva das recomendações que a revisão da literatura nos está a trazer, trazem-nos ideias sobre a questão da sustentabilidade, que foi uma das questões, a sustentabilidade das comunidades e o que é que pode favorecer essa sustentabilidade. E para cada uma destas coisas eu organizei um conjunto de ideias sobre valores e visões compartilhados, cultura colaborativa e aprendizagem coletiva, lideranças partilhadas e de suporte aos processos, o desenvolvimento de redes e parcerias que também sustentam e ajudam a sustentar a própria comunidade, também podem ser favorecedoras do desenvolvimento dessa comunidade. O foco no desenvolvimento dos professores, dos profissionais e dos alunos, porque é disso que se trata numa comunidade de aprendizagem. Nós podemos pensar, mas isso são as características do que é uma comunidade de aprendizagem. Então, a sustentabilidade está em si própria, está no seu desenvolvimento enquanto comunidade de aprendizagem, porque cada um destes aspectos é aquilo que se entende que deveria estar e deveria caracterizar uma comunidade de aprendizagem. Eu, se calhar, só a título de exemplo, a cultura colaborativa e aprendizagem coletiva, esta ideia de um envolvimento ativo e colaborativo entre todos, não é? Que também já se falou aqui, a ideia de desenvolvimento de um clima positivo e suporte, a organização de processos formais e informais, portanto não ser só o formal, não ser só o informal, mas tudo isto poder acontecer em conjunto e em confluência. A comunicação e os diálogos reflexivos, o desenvolvimento de um sentimento de pertença, que também vocês falavam, a necessidade das pessoas se identificarem e sentirem que fazem parte e que aquela é a sua comunidade. Como é que isto se desenvolve, não é? É como diziam os nossos colegas anteriores, cada comunidade é uma comunidade e cada uma vai ter que encontrar o seu caminho. Portanto, a vossa comunidade de profissionais formadores vai ter que encontrar também o seu caminho, mas ficam aqui algumas ideias. Obrigada. Não sei se temos tempo, alguma... Não temos nenhum. Ok. Agora vamos ouvir o que vem a seguir, que é o mais importante talvez para vocês neste momento, é construirmos em conjunto estas ideias do que é que vamos fazer juntos, ou do que é que vocês vão fazer juntos, melhor dizendo. Tem sempre esta questão de pôr logo no caminho.